Nesse momento, eu gostaria de chamar o pastor Paulo, que é o nosso preletor da noite. Da manhã, perdão. Cadê o pastor Paulo? Tá vindo. Eu vou pedir aos irmãos para que estejam estendendo as suas mãos, para que a gente esteja orando pela vida do pastor Paulo, amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por tudo que já foi ministrado nos nossos corações até aqui. Nós reconhecemos que a Tua presença é nítida neste lugar e glorificamos o Teu nome por isso. E Deus, nesse momento nós pedimos ao Senhor que o Senhor use a vida do pastor Paulo como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu reino seja glorificado nessa manhã. Que ele possa dizer tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós nessa manhã através da vida do Teu Filho. Muito obrigada, Senhor, por ele se disponibilizar a estar te servindo nesse dia, Pai. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Esta noite, né? Crente é meio morcego, né? Só aparece de noite na igreja. Reteté é só à noite. Durante o dia, se tiver luz, não rola reteté não, né? Já teve na igreja alguma vez que apagou a luz assim, que faltou apagão? Os irmãos, aleluia, o culto fica maravilhoso. Poxa, pastor, deixa a luz apagada, que fica mais gostoso. Crente é meio vampiro assim. E ainda fala do sangue. Sangue, derrama sangue. Mas nós somos da luz, gente, somos da luz, amém? Devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem onde não dá para trabalhar. Mas é bom estar aqui, bom a gente estar no Congresso de Jovens, Conect Jovens, isso é muito bom, lembra a minha época de jovem? Já fui jovem, tenho envelhecido, e nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar no pão. Mas é bom, e o tema é bem legal, Teu reino, Your Kingdom. E essa ideia de colocar o jornal aqui ficou sensacional, gente. Sensacional. Ecológico, não gastou com lona, não gastou com nada, né? Assistente social é assim mesmo, né? Coisa de assistente social, gosta de um lixo. Mas ficou ecológico, ficou a coisa, sustentabilidade, isso aí, reutilizou, isso aí. Eu sabia que tinha uma palavra bonita, sustentabilidade, isso aí. E crente tem que estar de olho nas notícias, amém, gente? Porque senão como é que você ora? Senão você acaba orando só por você. Já viu essa reunião de oração que você só vai para orar para você? Você vai orar para você, para você, para você, para você, me dá para minha família, eu quero. E o mundo se acabando. E os caras é capaz de fazer vigília para orar por si próprio. Quando Deus mora em você, e o barco que Jesus está não dorme. Mas a gente gasta um tempão pedindo a Deus que faça por nós aquilo que Ele já prometeu que vai fazer. Ai, que estranho. Nem sempre que eu comecei assim, vou voltar para cá, senão minha esposa vê a pregação e fica reclamando. Você fica dando voltinha antes de começar a pregação. Hoje é para falar sobre o reino. E eu vim nesse propósito de falar um pouco sobre o reino. Talvez não seja tão divertido, tão engraçado, mas eu espero que você saia daqui entendendo um pouquinho melhor sobre as questões do reino. Amém? A ideia de Deus sobre o reino, ele não começa no livro de Samuel, ok? A ideia de Deus sobre o reino já começa desde sempre. Sempre foi o propósito de Deus colocar um rei sobre Israel. Legal, não é? Isso tinha a ver com o propósito eterno de Deus, da história bíblica, não é? A história bíblica que é contada. Então, Deus já sabia que era necessário ter um rei, tanto que em Deuteronômio 17, 14 a 20, tem a lei para os reis. Isso é bem legal, você vê a lei para os reis. O microfone já está assim, aqui no retorno com aquilo ali batendo aqui, fica mais agudinho demais ainda. Mas a lei para os reis, Deus deu quando o povo estava saindo do Egito. Deuteronômio 17, você vai ver, é bem engraçado. Engraçado assim, porque o rei de Israel teria que ser diferente dos reis das outras nações. Ele não podia multiplicar cavalos, ele não podia multiplicar mulheres, ter um harém, ele não podia se achar melhor que os outros do povo. Ele tinha que ser alguém que foi escolhido pelo próprio Deus, tinha que ser sábio, tinha que ter bastante conhecimento. Ou seja, diferente dos outros reis.
Porque os outros reis, a ideia é do soberano, né? Tudo é meu, tudo aqui é meu, a terra é minha, tudo me pertence, tudo é meu. E no conhecimento judaico, você vê que não, tudo pertence a Deus. A terra e tudo que nela há pertence a Deus. Deus não deu isso a ninguém, é dele. Deus é o rei de toda a terra, você vê isso nos Salmos. Deus é o rei de toda a terra. Então, o rei de Israel seria um representante de Deus, escolhido por Deus. Não podia ser rico, não podia escravizar os seus irmãos, não podia um montão de coisa. Ainda tem um treco que é assim, divertido de ver. O rei de Israel tinha que ter do lado dele, quando ele sentasse no trono, uma cópia do livro de Deuteronômio, a cópia da lei, uma cópia do livro de Deuteronômio do lado dele. E ele tinha que ler aquele livro todos os dias. Todo dia, dá uma lidinha, para que o seu coração não se soberbeça, para que o seu coração não se desvie do Senhor, para que ele não se achasse melhor que os seus irmãos, todos os dias, para poder administrar conforme a vontade de Deus. Então ele não era um rei soberano, ele tinha que se submeter à lei de Deus. Então o rei de Israel não era para ser, não era para ser um soberano, ou seja, Letá semoá, lembra disso? Não existia isso, não era para existir isso em Israel. Eu sou o Estado, as regras sou eu, não. Até o rei tinha que se submeter às regras. E isso quando o povo estava saindo do Egito, quando estava no caminho para entrar na terra prometida. Deuteronômio 17. Então, quando foi colocado um rei sobre Israel, você lembra bem da história do primeiro rei de Israel, como foi? O povo não queria mais Samuel, os filhos de Samuel e tal, e eles queriam um rei. Por que eles queriam um rei? Porque um rei poderia livrá-los dos inimigos, os inimigos estavam chegando, e eles queriam alguém que liderasse o povo, porque eles vinham daquele período dos juízes. Pecavam, Deus levantava um homem que ia lá e libertava o povo. Então eles queriam um homem que ficasse ali, porque as outras nações tinham um rei, eles também queriam um rei. E eles começaram a pressionar politicamente a Samuel para ter um rei. E Deus fala para Samuel: não, eles não estão rejeitando vocês, não. Eles não estão rejeitando você, não, Samuel, estão rejeitando a mim. Eu sou o rei. E a regra dizia, a lei dizia que era Deus que ia escolher o rei, correto? E Deus deu um rei para Israel, um rei que eles pediram. E quando você vê a história de Saul, o perfil de Saul, você vê as características de Saul, é bem interessante, porque Saul é tudo o que o povo queria. Saul é a representação gráfica da voz do povo. Um homem alto, belo, forte, de uma família rica, né? Moreno alto, bonito, sensual. Não, essa é da antiga, né? Nem sei como é que são as músicas hoje da juventude, mas tudo bem. Os coroas acharam interessante. Depois você pergunta para o seu pai em casa para saber qual foi essa piada. Mas vamos lá. Saul era esse cara. Ele era o rei segundo o coração do povo. Saul era o rei segundo o coração do povo. E Deus permitiu esse rei, que era a representação de todos os anseios do povo. E Saul faz um montão de loucura, e depois Deus rejeita Saul. E olha que de antemão Samuel disse isso. Samuel profetizou todas as loucuras que Saul ia fazer. Mas o povo mesmo assim: não importa, nós queremos um rei. E depois que Deus rejeita a Saul, Deus chama Davi. Chamei Davi de trás das ovelhas, da malhada, lá estava no curral cuidando de ovelha. Eu chamei Davi, meu servo. E Davi é o rei segundo o coração de Deus. Tem gente que pensa que rei segundo o coração de Deus é que Davi é perfeito, certinho, ele era o cara. Não, é que ele é a antítese. Ele é a antítese do rei segundo o coração do povo. O rei segundo o coração do povo e o rei segundo o coração de Deus. E o rei segundo o coração de Deus era pequeno, ruivo, não era forte, era um cara meio, né? Era o menorzinho da casa dele, acho que só a irmã dele era mais nova que ele, eu acho. Cuidava de ovelha. Sabe aquele outro bonitinho assim, piquititinho, bonitinho? Ele não, olhando para ele, nada a gente via nele que desejasse nele para ser rei. Mas era o rei segundo o coração de Deus. Então Deus não segue a nossa lógica política na escolha de um líder. Isso é interessante. O rei segundo o coração de Deus, ele era o contrário das expectativas do povo. E é com esse rei que Deus vai dar as vitórias para Israel diante da invasão dos inimigos.
Davi chega e, meu pai da glória, primeira briga de Davi é com o Golias. Golias está ali, Davi vem, aquela coisa toda, e como é que vai brigar com Golias? Com a pedra. E pega a pedra e taca a pedra, pá, aquela coisa toda, e como é que Golias cai e morre. Onde já se viu brigar com um guerreiro com pedra, gente? Tem gente que fala, é assim que Deus vai te ajudar para você vencer os seus gigantes. Não, o texto não está falando nada de você vencer os seus gigantes, porque nunca mais você vê Davi lutando com pedra. Amém? Aquela pedra que derruba o gigante está querendo dizer de outra coisa. A gente lê o texto mal, entende o texto mal, a gente entende o texto para o nosso propósito, para o nosso desejo, para o anseio do nosso coração, e não entende o que Deus está falando. É essa pedra que é lançada, e ela não é guiada pelo próprio Davi, é o próprio Deus que derruba aquele gigante e liberta o povo, que ia ser escravo para sempre dos filisteus. O rei segundo o coração de Deus. Então, esse período é interessante, porém, Israel, os reis que vão sucedendo, vem Salomão, e Salomão sai do caminho de Deus, faz aquela loucura, vira idólatra. Salomão, filho de Davi, o reino se divide, e aí vem aquela sucessão de reis, alguns fazendo coisas boas, outros fazendo coisas ruins, separa reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, uma loucura. E você lê o livro de Reis e Crônicas, você fica assustado, abismado. Esse é o povo de Deus, esses são os reis. Chegou o ponto, gente, que aquele livro da lei que tinha que estar do lado dos reis, esse livro foi esquecido, ninguém mais lembrava desse livro. É como se fosse a Constituição, né? A Constituição, eu lembrei de outra música dos Coroa, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Gente, as pessoas já não ligavam mais para a lei, o rei nem lembrava mais que existia lei. E lá no tempo de uma reforma, no templo ali, estão fazendo a reforma, é Josias, né? Fazendo a reforma, de repente descobre o quê? Lá na reforma, um exemplar. Havia um exemplar, talvez, o último exemplar do rolo. O livro era um rolo, né? Da lei. Quando o rei pega aquilo e vai ler, uau, a gente está tudo errado, estamos fazendo tudo errado. Era para aquele livro estar do lado do rei, e o rei lê todos os dias aquele livro da lei, mas o rei esqueceu, o povo esqueceu, cada um faz o que quer, como ovelhas sem pastor, cada um se desvia para o seu próprio caminho. E quando o rei vê aquilo, ele fica no desespero, procura a profetisa e o profeta, e aquela coisa toda, e Deus já diz, não tem mais jeito, eu vou destruir o reino. Porque no livro da lei existiam as maldições se o povo não cumprisse a lei. Era um pacto entre Deus e o seu povo, e o povo aceitou o pacto. Deus propôs e eles concordaram. As maldições, as bênçãos, nós concordamos, queremos, nós faremos tudo isso, obedeceremos. Deus colocou diante deles a bênção, a maldição, a vida e a morte, e disse, escolha a vida, mas eles escolheram a morte, e Deus permitiu a destruição do reino de Israel e do reino de Judá. Acabou. Das 12 tribos, as 10 tribos de Israel sumiram do mapa. Até hoje a gente fala as 10 tribos perdidas, nunca mais. Ficou Benjamim e Judá ali, e naquele bololô foram para a Babilônia, 70 anos na Babilônia, e o pessoal lê às vezes o texto da Bíblia e diz, oh, esses inimigos terríveis, e aprisionando o povo de Deus. Nada, irmão. Foi Deus que mandou o povo para lá, porque o povo não estava prestando, porque o povo não queria obedecer, estava na idolatria. Não foram os inimigos que vieram, foi Deus que trouxe os inimigos para invadir e tomar Israel, e destruiu o templo, destruiu Jerusalém, acabou com tudo. E é a cidade de Deus. E a ideia era assim, a cidade de Deus tem a proteção de Deus. Nada vai acontecer conosco, né? A cidade de Deus tem a proteção de Deus, ninguém vai enfrentar, porque aqui está o templo de Deus. Não é assim que funciona. É igual o cara coloca a Bíblia no Salmo 91 e coloca lá no painel do carro, né? Nenhum mal vai vir para mim. Vem para orar a chave, ora a chave para ter proteção. O carro está blindado. Não, blindagem você vai ali no rio e você blinda o teu carro. Mas não é assim que se blinda o carro do servo de Deus, não. Não funciona isso com Deus. Não funciona assim, irmãos. Abrir a Bíblia, aquela coisa. O povo achava que, como eles tinham a cidade onde Deus morava, onde tinha o templo, nada ia acontecer, e Deus permitiu.
o próprio Deus. E o povo vai para a Babilônia. E os profetas já profetizavam que isso ia acontecer. Os profetas iam diante dos reis. E os reis mataram o profeta, prenderam o profeta, humilharam o profeta, torturaram o profeta. E os profetas sendo utilizados por Deus para chamar a atenção do povo. Vocês estão no caminho errado. E na Babilônia acontece algo interessante. De molho na Babilônia, Daniel, lá para os anos 600, antes de Cristo, quando ele vai para a Babilônia, ele chega ali e acontece algo interessante. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E falam de Daniel, que tem uma sabedoria, que eles achavam que era uma sabedoria espiritual, né? E chamam a Daniel, e Daniel vai até diante do rei Nabucodonosor. E Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. E é interessante o sonho, porque o sonho fala de uma estátua. Lembra da estátua? A cabeça de ouro, o peito e os braços são de prata, o ventre e a coxa são de bronze, a perna aqui de ferro e os pés de ferro misturado com barro. O rei não entende nada, mas Daniel vai dizer: isso aqui é um cronograma dos propósitos de Deus. Não, ele não falou que é um cronograma dos propósitos de Deus, mas mostrou que Deus está controlando a história. Essa cabeça de ouro, ouro fino, é o Senhor. Rei Nabucodonosor, é o teu reino, é a Babilônia, mas o teu reino vai passar e virá outro reino, que é esse peito de prata e os braços de prata. E de fato o reino passou, né? Lembra? Veio Ciro, os medos, né? Os persas, invadiram a Babilônia, tomaram tudo. E depois vai vir outro reino, que é o ventre, e depois outro. E aí você tem Alexandre o Grande, vem, toma tudo, né? O Alexandre, os gregos tomam tudo. Você tem os romanos que chegam tomando tudo. Foi império sucedendo império. E o interessante, o reino de Israel acabou quando a Babilônia chegou. Quando a Babilônia chegou, outro reino tomou aquele lugar, tomou Israel. Era outro rei, outro reino, nova ordem. As ordens se sucederam. Deu aí quanto? Dá uns 500 e tantos anos. 500 e, sei lá, 570, 550, 540, 500 e tantos anos, até a gente chegar em Jesus. Ainda tem uns 400 anos de período interbíblico, né? Aquele período onde Deus não levanta profetas para falar diretamente com o povo. E já dizia essa estátua que quando chegasse esse reino dos pés de ferro e de barro, aí você vai lembrar. O texto lá em Daniel vai dizer que foi lançada uma pedra. Pegou? Uma pedra lançada não por mãos humanas, uma pedra que vem do nada, e ela bate no pé da estátua, que é de ferro e barro. Essa pedra vem de fora, é uma pedra de fora, lançada não por mãos humanas, não foi pela vontade do homem, não foi pelo querer das pessoas. Essa pedra vem e bate no pé de ferro e barro, e a estátua começa a ser reduzida a pó, vai quebrando, vai derrubando aquilo tudo, cai tudo e vira pó. Aquela pedra faz a estátua, a história das nações, virar pó. E quando aquilo vira pó, a história das nações vira pó, o vento leva a história das nações. E aquela pedra, e o texto interessante diz que o vento os levou e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte. Ela foi crescendo, se tornou um monte, uma montanha, e essa montanha encheu a terra. Lembrou da pedra? Não é a pedra para você, que você vai pegar essa pedra e destruir os teus gigantes. Essa é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que foi desprezada por aqueles que construíam a história. Mas essa pedra se tornou a verdadeira pedra de esquina, a pedra angular, onde a história que Deus está criando, fazendo nesse mundo, toda essa história está edificada sobre essa pedra, e sem essa pedra, nada do que foi feito se fez. O rei chegou, e é interessante essa ideia do rei chegou, porque os profetas falavam desse rei. Nesse período
dos reis de Israel pecando e fazendo coisas terríveis, envolvido com idolatria, Deus levanta profetas, Jeremias, Isaías e tantos outros profetas, para falar que Deus ia trazer o rei dele, o rei que ia ser levantado não por vontade do homem, mas pela vontade dele, o rei que ia reinar sobre Israel. E ele começa a falar um montão de coisa. Por exemplo, Isaías vai dizer, capítulo 9, né? Um menino nos nasceu e ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Outro aqui em Jeremias vai dizer: em que suscitarei a Davi o germe justo, um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça, e em seus dias Judá será salvo e Israel habitará em segurança. Este é o nome que o chamarão: Yahvé, nossa justiça. E tem mais um aqui que eu anotei que é bem interessante. Em Zacarias 9, diz: exulta muito, filha de Sião, grita e alegra, filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, será eliminado o arco de guerra. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio irá de mar em mar, e do rio às extremidades da terra. Mas Zacarias 9 vai falar isso, e vai dizer que esse rei, ele vai governar com braço forte, um rei que vai quebrar toda impiedade, um rei que vai libertar os cativos, vai proclamar a libertação aos presos. Então todo mundo aguardava: esse rei é o cara, esse é o rei que nós queremos. Porém, irmãos, quando a gente começa a ver a história, eu escrevi aqui, existe o problema da expectativa versus realidade. Não é assim? A expectativa é uma, mas a realidade às vezes é outra. Lendo as profecias, os judeus, imagina no cativeiro, preso, eles sabiam que havia um rei, que ia vir um rei, que Deus enviaria um rei. O que eles imaginavam? Vai vir um rei poderoso, glorioso, um rei vindo da parte de Deus, e ele é da semente de Davi, ele é um rei segundo o padrão de Davi. E com Davi não tinha história, irmão. Davi era cerol puro. Para a gente aqui de São Gonçalo, Davi era o carro da linguiça dos povos ímpios. Quando os caras escutavam que Davi estava vindo, todo mundo tremia: Davi, meu Deus, o que a gente vai fazer? Um corre para um lado, corre para o outro. Ninguém escapava. Davi matava muito, ao ponto de Deus falar: você não vai construir o templo porque tua mão tem muito sangue. O cara devia ser um baixinho, mas brabo demais. Então a expectativa era esse rei forte, poderoso, que vai vir, carro da linguiça, o cerol geral, fininho, vai ser fantástico. A expectativa deles. E o rei nasceu. O rei nasceu, irmãos. Eles esperavam, olha o que eu escrevi aqui: um rei como Davi, um rei que ia reinar com braço forte, um rei que ia restaurar Israel ao poder que tinha antigamente, um rei que ia reinar sobre as nações. Seria como se o próprio Deus estivesse entre eles, Emanuel, não é? Ia ser algo sensacional. Vamos voltar a ser cabeça, deixar de ser cauda, e vamos voltar a ser cabeça. Não ficaremos mais por baixo e ficaremos por cima. Agora a gente vai para as cabeças. O campeonato é nosso, irmão. O campeonato é nosso. Jesus está vindo aí. O Jesus, não sabia que era Jesus, né? O rei está vindo aí. A gente está só perdendo, já estamos na segunda, terceira divisão, já está quase jogando em campo de várzea, mas está vindo aí o reforço do rei, e o rei chegando. O campeonato é nosso, não tem para ninguém. É de goleada, faca nos dentes, sangue nos olhos. Eles aguardavam o leão. O leão vai vir e vai devorar, e vai colocar cada um no seu lugar, e mostrar que o povo de Israel é o povo de Deus. Seremos grandiosos novamente. Expectativa. Realidade. O rei nasceu. E o rei nasce escondido, tímido, em Belém. A anunciação do rei são para alguns pastores que estão cuidando de ovelha no campo. Os anjos aparecem, glória, aquela coisa. Mas só aquele povo VIP pôde assistir. Eles correm lá para poder ver o rei. O rei não nasce no palácio. O rei nasce no coxo, onde o animal come. Manger, comer, né? Manjedoura.
no coxo, onde come ali o animal. Não tinha lugar para ele, não tinha lugar para o rei. Nasceu escondido. Ele nasceu totalmente vulnerável, um bebê. Se Maria deixa cair no chão, morre. Tinha que trocar a fraldinha dele, tinha que limpar o bumbum quando ele fazia popô, tinha que mamar. O rei estava ali, vulnerável. Quando ficou em perigo, o que o rei fez? O anjo fala: foge. Mas como foge? É o rei poderoso que está aqui, manda uns anjos aí para acabar com esses caras. Não, foge. Mas tem uma coisa errada com o rei, com a expectativa do leão, do carro da linguiça, não está encaixando. Foge para o Egito. Ele, quando volta do Egito, é criado na periferia de Israel. Imagina, foi criado na periferia da periferia. Ele não foi criado no centro. A sua família não acreditava nele. Teve um momento, que é legal o texto, quando diz que pensavam que ele estava louco. Os seus vizinhos não acreditavam nele. Quando Jesus chega na sua região onde ele cresceu, Nazaré, o pessoal fala: o quê? Você te conhece você, cara, a gente jogou bola com você, cara, você é José, filho do carpinteiro, agora vem se dizendo aí filho de Deus, aí rei, que é isso, rapaz? A gente sabe quem você é, rapaz, que negócio é esse? Ou seja, nem os seus vizinhos acreditavam nele. Os líderes religiosos não aceitavam o seu ensino. A expectativa do rei era uma, a realidade dada por Deus para a humanidade, a resposta de Deus foi outra. O pessoal esperava o rei poderoso, que ia acabar com todo o domínio de Roma, que ia libertar o povo, mas olhando nós para ele, nada víamos que o desejasse. Ao invés de iniciar uma revolta armada e destruir Roma e os líderes opressores, sabe o que o rei começou a fazer? Ele começou a dizer: dê também a túnica. Quer roubar a sua roupa? Dá tudo, não se preocupa não. Quer bater numa face? Dá outra face. Quer te obrigar a andar uma milha? Vai duas. Ama os teus inimigos. Ora por aquele que te persegue. Ele diz: se você ama só os que te amam, isso não tem valor nenhum. E quando o rei conta histórias, ele conta umas histórias estranhas, onde os estrangeiros opressores se tornam beneficiários da graça de Deus, como Naamã, o sírio, um idólatra, que foi o único que foi curado de lepra no ministério de Elias. Não foi alguém de Israel que foi curado, foi um estrangeiro idólatra, opressor, Naamã, o sírio. E esse rei, quando vai contando histórias e parábolas, ele conta algo absurdo, porque ele coloca um samaritano como herói em uma história, e colocou o samaritano como um exemplo a ser seguido por um doutor da lei. Doutor da lei? Você quer ser perfeito? Segue o exemplo do samaritano. Não, como isso? Esse rei chega a beirar, para os judeus, chega a beirar a loucura. Eu escrevi aqui, ele chega a beirar a loucura para os judeus, quando ele diz que o povo de Israel não eram os bambambãs, não eram a última Coca-Cola do deserto. Ele diz que até dessas pedras, Deus pode levantar filhos para Abraão. Deus pode levantar filhos de Deus até dessas pedras. Vocês não são a última Coca-Cola do deserto, vocês não são os melhores. E não satisfeito com isso, lá em Lucas 13, 29, Jesus diz: muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Imagina isso para o judeu. Eles esperavam um leão glorioso, poderoso, temido, mas Deus decide enviar um cordeiro. Deus decide enviar um cordeiro para ser o rei de Israel. Um cordeiro, sendo todo poderoso, se fez fraco, se fez servo de todos. E ao invés de odiar a iniquidade, odiar o iníquo, odiar o ímpio, odiar o pecador, destruir os idólatras, ele ama os idólatras, ele ama os pecadores. O desejo do nosso coração, o rei do nosso coração, sempre é Saul.
E o rei do coração de Deus sempre foi o cordeiro. Quando eu olho as camisas com leão, 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 eu penso, uau, como esse povo está violento. Não sabe andar a segunda milha, não sabe dar outra face, não sabe orar por aquele que persegue, não sabe amar o inimigo, porque quem faz isso é o cordeiro indefeso. Então, o próprio João Batista, que batizou Jesus, João Batista que teve a experiência com o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo, lembra? Que ele batiza Jesus no Rio Jordão, ele vê o Espírito Santo vindo numa forma de pomba e pousa sobre Jesus, e ele ouve Deus falando, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, lembra disso? João, o próprio João, ao ver esse cordeiro, ao ver essa atitude que não tinha nada a ver com a expectativa, o próprio João tem dúvida, será que esse é o rei mesmo? Lembra disso? Lucas 7, 19 a 23, vamos começar do 20 aqui para se lembrar. Lucas 7, você lembra desse texto? Diz assim, e quando aqueles, João envia seus discípulos, vão lá e perguntem a Jesus, se Jesus é aquele mesmo Messias que tinha que vir, se ele é o rei mesmo. Envia os seus discípulos, João está preso, João Batista. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, Jesus curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Ou seja, eles perguntaram, você é esse mesmo Messias que tinha que vir? Você é esse rei mesmo? É você ou temos que esperar outro? Ao invés de falar, o que Jesus faz? Ele começa a curar as enfermidades e os males, expulsar os espíritos maus e dar vista aos cegos. Versículo 22. Respondendo então Jesus disse-lhe, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, o que vocês testemunharam. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. O cordeiro é um escândalo para a humanidade. O cordeiro era um escândalo para os judeus. O cordeiro é um escândalo para os anseios do nosso coração. Nós queremos um Deus poderoso, que nos proteja, que nos coloque num lugar alto, mais que todos, os holofotes sobre nós, para que as pessoas vejam, está vendo? Eu sirvo a Deus, está vendo? Se você servir a Deus, você vai ser assim também. E ele, sendo achado na forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, antes a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, sendo obedientes até a morte. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, irmãos. Ele, sendo Deus, se tornou servo de todos, o menor entre todos. E nós, seres humanos, qual é o nosso desejo, a concupiscência do nosso coração? Sendo o menor, querer ser Deus. A gente quer fazer o caminho inverso do rei. Jesus mostra os sinais. Eu sou o rei, porque os profetas diziam dos sinais, os sinais do reino. Quando o reino chegar, haverá sinais. Abertura de prisão, isso ainda é pouco. Os cegos vão ver, mortos vão ressuscitar. Os milagres de Jesus eram sinais dizendo, o reino já está aqui. O reino já está aqui. Eu escrevi aqui, os milagres e o anúncio do Evangelho eram sinais de que o reino já começou e o rei já estava na terra. Aí entra um paradoxo estranho, não é? Tá, eu vejo os sinais, eu vejo o rei, mas cadê o reino? Os sinais apontam que o reino já está aqui. O Messias, o rei, está ali, eu vejo, mas cadê o reino? Cadê o teu reino? O teu reino já está aqui? Mostra o reino para nós. Mostra algo e a gente vai crer. Onde está? E é nesse paradoxo entre o reino que já está e ainda não está, o agora e o ainda não, que Nicodemos vai buscar Jesus à noite. Lembra de Nicodemos? João capítulo 3, ele vai buscar Jesus à noite. E esse fariseu, ele era um dos príncipes da sinagoga, um dos principais, aquele que ensinava nas sinagogas, um dos principais da sinagoga dos judeus. Versículo 2 do capítulo 3. Este foi ter a noite com Jesus e lhe disse, Rabi, bem sabemos
Bem sabemos, é interessante, ou seja, todos os líderes daquela sinagoga já estavam olhando os sinais dizendo: parece ser o rei, parece ser o rei. E Nicodemos vai lá à noite para certificar se é o rei ou não. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A gente olha esses sinais e diz: são os sinais que os profetas falavam, são os sinais que os profetas diziam. Você é o rei mesmo? Por quê? Se ele é um dos principais da sinagoga e chegou o rei, novo rei, novas regras. Isso afetava diretamente o trabalho e a função de Nicodemos e de todos ali. E Jesus responde de uma maneira que para nós é estranha. Eu gosto do D.A. Carson quando ele fala que aquilo ali é briga de cachorro grande, né? Não, ele fala briga de cachorro grande, mas fala que são dois gigantes conversando: Jesus e um mestre da sinagoga, um principal da sinagoga, Jesus. Para nós pequenininhos, a gente lê isso aqui e fica: Jesus respondeu algo que não tem nada a ver. Diz lá: e Jesus respondendo lhe disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aí Nicodemos, ele responde: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus lhe responde, e a resposta de Jesus é o que diz lá em Ezequiel 36, né? E Nicodemos bem sabia que ele estava falando disso. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Poxa, pensei que vocês iam falar glória a Deus, aleluia. Olha o que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Como assim? O reino já está aqui, Nicodemos. O reino já chegou, já está aqui. Mas eu não vejo. Nicodemos, tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não vê o reino. Quem não nasce de novo não entra no reino. O reino não faz sentido para quem não experimentou o novo nascimento. Estar na igreja não significa estar no reino. Você pode passar a sua vida inteira sentado nesses bancos, dando oferta, cantando e não entendendo, não faz sentido para você. Você se esforça para andar certinho, se esforça para entender os valores, se esforça para amar a Deus. Você vai ler a Bíblia, cansa quando lê a Bíblia, você vai orar, cansa, tem que ir no culto, é penitência. Não, Deus vai me abençoar porque eu estou me esforçando, não é prazeroso. Deus quer que eu faça isso, mas eu quero fazer outra coisa, mas a vontade de Deus nunca é boa, é pesada. Você tem os seus desejos e Deus tem os desejos dele. Os desejos de Deus nunca são perfeitos. A vontade de Deus nunca é boa, nunca é agradável, nunca é perfeita para alguém que não nasceu de novo. É um peso, é penitência vir à igreja. Deus, eu cantei louvores para o Senhor, gastei esse domingo todo cantando louvores, eu quero uma bênção. Tem que ter uma retribuição pelo trabalho feito, alcançar mérito. Não viu, não entrou no reino. Nicodemos, isso para Nicodemos, ele é o principal da sinagoga. E Jesus fala para ele algo absurdo, irmãos. Nicodemos, você está fora do reino. Vocês entenderam isso que Jesus falou isso para ele? Nicodemos, você não vê o reino porque você está fora. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Os discípulos também não entenderam o reino. Lembra que os discípulos também não entenderam? Seguindo Jesus, eles não entenderam o reino. Havia até disputa entre eles: quem vai ser o maior no teu reino, Senhor? Quem vai ser o maior? Chega a mãe de um e fala: meu filho pode sentar à sua direita e à sua esquerda. Era uma questão de distribuição de cargos. Quando o teu reino chegar, Senhor, eu posso ser o ministro? Eu posso ocupar uma autarquia? É distribuição de cargos, né? A gente do Brasil sabe bem o que é isso, né? Muda o governo, tem aquela distribuição de cargos, né? E tal. Todo mundo queria algum cargo. E vocês não entenderam. Assentar à direita, assentar à esquerda, ser o maior, não é uma preocupação de quem é o maior no meu reino. No reino de Deus, não importa se você é grande, até uma criança será maior que os grandes no reino de Deus. Até um desses pequeninos será o maior no reino. Quando Jesus morre, o sonho político dos discípulos acaba, lembra disso? O que eles fazem quando Jesus morre? Acabou o reino, né? Poxa, a gente bem achou que ia ser os caras, que a gente ia, porque quem segue ele está mais perto dele, cabe eleitoral dele, vai ter cargo grande, né? E acabou. O que a gente faz? Vamos voltar a pescar, vamos voltar a vender alface lá no Ceasa. Jesus ressuscita, precisa chamar os caras de volta, vem, encontra com eles, anima os caras, e quando Jesus está sendo assunto aos céus, Jesus fala para eles, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai que de mim ouvistes.
Atos 1, a partir do 4. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Vocês vão receber um batismo do Espírito Santo. Vai vir sobre vocês esse poder. O que os caras pensaram? Uau! Algo poderoso. Versículo 6 diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Pegou a pergunta? Quer dizer que o Espírito Santo vai vir? Então, Senhor, vai ser nesse momento que a gente vai ser um reino poderoso de novo? Senhor, então quando eu receber o Espírito Santo, então eu vou deixar de ser caldo e vou ser cabeça. Mas Deus, cabeça de bagre. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder que vai vir sobre vocês, não é para vocês serem grandes, não é para vocês serem poderosos, não é nada disso. É para que o reino se expanda e alcance até o último da terra. O reino já está, e esse reino precisa alcançar todos. Mateus 24,14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O reino já está, e o reino também vai chegar quando vier o fim glorioso, e todo olho verá, toda língua confessará. O reino já está e ainda não. E que compete a nós que estamos aqui? Fazer com que esse reino se expanda. É como Jesus falou: o reino é como um fermento. Lembra que Jesus fala isso? Jesus falou assim: o reino é como um fermento que uma mulher pega um punhadinho de fermento pequeno e coloca na massa em 3 medidas de farinha. O fermento que coloca em 3 medidas de farinha, e esse fermento faz o quê? Faz a massa toda crescer. Pegou? A potência do reino é pequeno, parece frágil. É escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, é loucura para os que perecem esse reino. Mas quando ele é colocado na massa, a massa não influencia o fermento. 3 potes de farinha e um punhadinho de fermento, e a farinha não influencia o fermento, mas o fermento vai crescendo, levedando toda a massa, cada parte vai sendo alcançada por esse fermento, e essa massa vai crescendo. O reino é poderoso, irmãos. As portas do inferno não prevalecem. Ele chega a dizer: é como um grãozinho de mostarda que o cara coloca na terra e ele cresce e se torna uma árvore gigante, enorme, onde as aves dos céus vêm se aninhar. Esse reino vai crescendo. Ide por todo mundo, prega o evangelho, irmãos. A gente fica tão fascinado por sinais, cura, e culto de libertação, culto disso, culto daquilo outro. As pessoas estão vendo sinais, e vêm para a igreja por causa dos sinais, e fica maravilhado por causa dos sinais, mas não consegue entrar no reino, porque o único jeito de entrar no reino não são os sinais, é a pregação do evangelho, que gera o arrependimento no coração, e é esse arrependimento que produz um novo nascimento, irmãos. Precisa haver sinais. Eu me lembro, eu estava lá em Cabanjarré, no norte da Sumatra, e a gente estava visitando um orfanato, e missionários assim, eram uns 4 ou 5 missionários, visitando um orfanato, um lugar bem remoto, bem islâmico, gente, e de repente um daqueles líderes do orfanato começou a dar um ciricutico assim, uns negócios meio estranhos, estou me apontando o horário, dá um ciricutico, eu falei: ih! Aí tinha uma missionária presbiteriana do meu lado, falei assim: você acha que é o que é? Ela falou: eu acho que é. E eu falei: meu Deus, pegou tudo. Eu, batistão, eu falei: ai Jesus, tinha que ser uma coisa mais limpinha, essa coisa de demônio é tão chato. Aí foi lá, aí coloquei a mão, a missionária segurou e expulsa, eu não sei falar a língua deles, vai em português mesmo, e o cara tremeu, saiu. Todo mundo ficou espantado. Aí eu olhei para ela, ri, falei: o presbiteriano e o batista expulsando o demônio, que coisa de maluco, né? Vai entender os sinais, irmãos. As pessoas viram o poder de Deus ali, mas precisa agora o quê? Depois dos sinais, irmão, prega o evangelho. Até porque, se você não prega o evangelho, ele volta com mais 7, né? Prega o evangelho. O reino está crescendo, o reino está expandindo, o reino é maior do que nós imaginamos, irmãos. É maior do que nós imaginamos. Jesus falou assim para os discípulos: eu tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco, cabe a mim alcançá-las. Eu tenho outras ovelhas. Vocês pensam que são só vocês aqui da PIB de Trindade?
Vocês pensam que é só a igreja de São Gonçalo, irmãos? Deus é maravilhoso, está operando em São Gonçalo. Irmãos, o reino é muito maior que isso, irmãos. Não tenha a concupiscência do judeu de achar que você é a última Coca-Cola do deserto, que a nossa igreja é a última Coca-Cola do deserto, porque não é. Deus está se derramando sobre as nações nesses últimos tempos, irmãos. A quantidade de missionários falando de sonhos, povos não alcançados que têm tido sonhos com Deus, é assustador, irmão. Sonhos com Jesus, que apresenta um homem de branco, mão furada, e fala: eu sou Jesus. Que isso? Alguns anos atrás, um grupo da Jocum foi evangelizar entre os Suruarrás, num interiorzão lá da selva. E quando chegou lá entre os Suruarrás, começou a falar de Jesus. E um dos indígenas falou assim: eu conheço ele. E o intérprete achou que estava... Não, será que você falou direito? Como assim? Eu conheço ele, eu encontrei com ele. Como? No caminho, na picada da mata, eu encontrei com ele. Como assim você encontrou? Eu encontrei, como é que ele era? Ele era Jesus, ele estava assim, com o urucum pintado no rosto, com o cipó aqui na cintura igual a mim. Como assim? Ele falou isso. Os missionários: Jesus já havia passado lá. As pedras já estavam clamando antes dos missionários chegarem, irmão. Na varanda da minha casa lá na Bolívia. Eu evangelizando um rapaz, a gente abriu um grupo de estudo bíblico num bairro bem brabo lá na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, e com jovens trabalhando, evangelizando, alcançando famílias ali. Um daqueles jovens que estava nesse grupo de estudo veio na minha casa uma vez, primeira vez que ele entra na minha casa. Aí eu levei ele para a varanda para conversar, ele senta na varanda, estamos nós dois conversando na varanda assim. E ele para e tem um treco estranho, tipo um déjà vu assim, né? Ele olha, fala: eu já estive aqui. Aí eu: como assim? Não, você não vai entender direito. Mas um dia eu tive um sonho, que eu estava aqui sentado e tinha um homem morocho, preto, né, assim, preto na minha frente, e eu conversava com ele, e era essa cena aqui, era você. Eu já tinha ouvido falar tanto disso dos missionários, mas um dia aconteceu comigo e me arrepiou, irmãos. Falei: uau, Deus já havia passado aqui, o reino já havia chegado, os sinais do reino já estavam aqui, antes de eu chegar. O reino é maior do que você imagina, irmãos. Deus está visitando as nações, Deus está visitando os povos, e cabe a você que se orgulha de dizer: eu sou do reino. Então cumpra a vontade do rei. Cumpra a vontade do rei. Esse rei de amor que te conquistou, com cordas de amor te atraiu. Disse: vá por todas as nações e digam que o rei ressuscitou, e o rei chama para o reino. Vamos ficar em pé para a gente orar para terminar? Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a tua relação com o reino de Deus, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você é desses que busca o leão que me proteja, o leão que me guarde, o leão que me dê vitória, o leão... Para, irmãos, ele mora dentro de você. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vá, porque tem muita gente que ainda não conhece o rei. Feche seus olhos, incline seu rosto. Deus, obrigado por esse tempo. O teu reino, o Senhor é dono do tempo, o Senhor é o dono da história. O teu reino já está entre nós, um reino de paz e justiça e alegria no Espírito Santo, um reino onde o povo que conhece o rei, ele reconhece que o rei é o soberano, não é como o rei de Israel, não é como o rei das nações. Tu és o dono, o Adonai, e compete a nós, diante desse chamado de amor, obedecer-te, Senhor. Que cada um que está aqui possa dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, rei, conta comigo, envia-me para aqueles que necessitam, talvez na minha casa, talvez na minha família, talvez do outro lado da rua, talvez, Senhor, seja lá no trabalho, seja lá na faculdade, talvez seja em outro lugar, talvez seja num lugar distante, mas eis-me aqui para cumprir a vontade do rei. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe ricamente a tua vida.